Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar a última situação de aprendizagem sobre a Revolução Francesa. É um tema bastante complexo, é um tema bastante extenso, é um tema que você poderá estudá-lo ainda por muitas e muitas vezes. Mas, nessas 4 situações de aprendizagem, procuramos dar um resumo geral do que foi e de quão importante foi a Revolução Francesa. Nós vamos compartilhar agora a página para que você possa acompanhar as nossas anotações sobre esta 4ª situação de aprendizagem. Vamos lá. Esta é a 2ª situação de aprendizagem do 2º bimestre. E o nosso tema é Revolução Francesa, parte final. Vamos ligar os pontos, como sempre fazemos. O que vimos anteriormente e o que vamos ver hoje. Então, o que nós já vimos anteriormente? Nós já vimos que a Assembleia Constituinte, ela alcançou seu objetivo e diminuiu o poder do rei. Ela transformou a França numa monarquia constitucional, ou seja, o rei só poderia fazer aquilo que o parlamento e a Constituição estipulassem. Ele já não teria todo o poder em mãos para fazer o que quisesse. Já estudamos também que a Revolução Francesa provocou transformações no campo social, no campo econômico, no campo religioso e político, que ela teve como inspiração os ideais iluministas. Já vimos também que o rei Luís XVI, ele, embora aparentemente concordasse com as decisões da Assembleia, secretamente ele organizava um plano para retomar o poder absolutista. Ele começou, junto com o grupo de resistência, a elaborar um plano para voltar a ser um rei absolutista na França. Já vimos também que ele não conseguiu fazer isso. Ele foi derrotado e foi proclamada a República na França. Na última situação de aprendizagem, vimos que haviam 3 grupos distintos ali na França que compunham este período republicano: os girondinos, os jacobinos e os da planície. E percebemos que aqui surgiram 2 termos muito comuns, muito falados nos nossos dias, que são direita e esquerda. Pois bem, vamos analisar esse último período. E ele recebe o título de A Guilhotina e o Terror. Por que será? Porque foi marcado por grandes confrontos políticos. E quais os confrontos políticos que nós podemos observar, em resumo? Primeiro, Luís XVI foi levado a julgamento e foi acusado de ser traidor da pátria. Os girondinos, que eram aqueles que representavam a alta burguesia, até que queriam defendê-lo. No entanto, os jacobinos, representados por Robespierre e Saint-Just, eles, representantes da pequena e média burguesia e do proletariado e dos seus culotes, eles eram mais radicais. Estes condenaram Luís XVI à morte. E no dia 21 de janeiro de 1793, ele foi levado à guilhotina. O segundo ponto, a propagação das ideias revolucionárias e a execução do rei fizeram com que os outros países começassem a temer que acontecesse neles o que estava acontecendo na França. E buscaram se unir para tentar sufocar aquilo que havia acontecido na França. E para reintroduzir o absolutismo na França. Eles, portanto, buscaram organizar-se para invadir a França. Terceiro ponto, fortalecidos no poder, os jacobinos criaram uma série de órgãos para defender a Revolução, como o Comitê de Salvação Pública, responsável pelo controle do exército e da administração do país, o Tribunal Revolucionário, encarregado de vigiar, prender e punir os traidores da causa revolucionária, e
Os jacobinos, através destes comitês, tomaram medidas cada vez mais duras e cada vez mais radicais, a tal ponto desse tribunal revolucionário matar milhares de pessoas contrárias à revolução. Por isso, este período ficou conhecido como o período do terror. Os jacobinos, uma vez no poder, eles instauraram uma ditadura. Sob a liderança de Robespierre, instalou-se uma verdadeira ditadura. Se eles queriam combater o absolutismo monárquico, onde o rei tinha o poder absoluto, agora acabaram caindo no mesmo erro. Eles acabaram por organizar uma verdadeira ditadura. E essa ditadura foi apoiada pelos sans-culottes, ou seja, a classe menos favorecida. Sans-culottes é aqueles que não tinham uma roupa regimental, uma roupa litúrgica que se usava na época. Por isso eram denominados de sans-culottes. O governo tentou equilibrar-se entre as principais correntes políticas, algumas identificadas com a burguesia e outras com as massas populares. Algumas medidas tomadas foram de imenso caráter popular, por exemplo, o tabelamento dos preços, a venda dos bens dos nobres, o aumento dos impostos sobre a alta burguesia, o recrutamento geral dos cidadãos para o serviço militar, o fortalecimento do exército. Exército que, por sinal, conseguiu vencer as forças absolutistas estrangeiras que tentavam reintroduzir o absolutismo na França. Depois de vencer as tropas estrangeiras, os girondinos da planície, os girondinos, que representavam a alta burguesia, os da planície, uniram-se contra Robespierre. E, tendo liquidado os líderes das massas populares, Herbert e Danton, Robespierre começou a ficar isolado. E, por fim, olha o que aconteceu com ele. Em 27 de julho de 1794, foi preso e, logo depois, guilhotinado. Daí vem o famoso ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele foi um daqueles que defendeu que Luís XVI fosse condenado à morte, e Luís XVI fosse guilhotinado. Pouco tempo depois, ele acabou sofrendo os mesmos castigos e os mesmos rigores, desta vez executados pelos girondinos e pelos da planície, por dois grupos políticos que caracterizaram a França neste período. A convenção, dessa forma, ela abandonava os ideais da formação de uma república igualitária e democrática, passando a ser controlada por políticos que representavam tão somente os altos interesses da alta burguesia, que eram os girondinos e os da planície. Os jacobinos foram deixados de lado. Podemos, então, afirmar que as classes menos favorecidas, os jacobinos, os sans-culottes, eles apenas foram massa de manobra na Revolução Francesa. Ou seja, contribuíram para dar volume, contribuíram para que a Revolução acontecesse, mas, na verdade, não foram beneficiados quando esta Revolução chegou ao fim. Por fim, houve o governo do Diretório. Nesta fase, a Convenção Nacional, liderada pela planície, eliminou as perseguições políticas, o controle de preços e todas as organizações sociais dos jacobinos. Preparou uma nova Constituição para a França em 1795, estabeleceu a continuidade do regime republicano e passou a ser controlado pelo Diretório. E este Diretório era composto por 5 membros eleitos pelo Legislativo. Eliminando a influência popular nas decisões políticas, o governo voltou-se para a realização dos objetivos socioeconômicos de quem? Da burguesia. No plano interno, no plano interno, estabeleceu-se uma política de expansão dos domínios franceses, na qual se destacou a figura de um jovem militar naquela época, com cerca de 23 anos, Napoleão Bonaparte, que nós vamos estudar posteriormente. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Espero que o que vocês aprenderam através dessa videoaula contribua para a resolução dos exercícios, mas contribua especialmente para o repertório cultural de cada um de vocês. Bons estudos, uma boa semana, que Deus os abençoe.